O Corinthians largou na frente na disputa das oitavas de final contra o Bragantino, placar de 2-1. O Corinthians que em 15 minutos fez 2-0, encaminhou a parada, os gols marcados por Giovani e Thales Magno, mas caiu o ritmo no segundo tempo. Aí o Bragantino cresceu no jogo e descontou o placar. 2 para o Corinthians, 1 para o Bragantino. Tá começando o bate-pronto. Vampeta, muito boa tarde para você. Você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan com o Fausto Favari e toda a seleção de esportes da Pan. A sua análise dessa vitória do Corinthians na Copa Sul-Americana. Vampeta, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, Bruno, boa tarde a todos, né? O Corinthians ontem, no primeiro tempo, poderia, pelo que apresentou, no primeiro tempo poderia ter feito até o 3-0, né? O Bragantino jogando fora de Bragança, né? Pelo regulamento, né? Quando aceita, não pode reclamar. Não sei porque a Conmebol exige isso de clubes. Aí a gente vê cada time novo que tem na Sul-Americana, clubes de vários países aí da América do Sul, mas que não tem essa estrutura que tem a maioria dos clubes brasileiros e argentinos, né? Teve que mandar seu jogo lá em Ribeirão Preto, por causa da capacidade de Bragança, né? Mas o Corinthians fez um bom primeiro tempo, segundo tempo no intervalo o Caixinha muda, o Bragantino é melhor, poderia ter chegado ao empate, né? O Corinthians recuou muito, né? O Thales Magno fazendo sua segunda partida, já fazendo o gol também, com assistência do Pedro Raul, que no jogo contra o Bragantino no domingo também deu assistência para gol, né? Ele participou ali do gol do empate. Quer dizer, um Corinthians que dentro da Sul-Americana é uma vantagem, você poder jogar o segundo jogo em Itaquera diante da sua torcida, podendo até mesmo perder por uma diferença de um gol que leva ao pênalti, mas ainda assim olhar mais para o campeonato nacional, né? Tem que olhar para o campeonato brasileiro. Tá ali, tem um jogo muito importante no sábado à noite contra o Fluminense lá no Maracanã, mas quando não chega, né, dá moral para alguns jogadores, né? O Thales Magno, que tá fazendo sua segunda partida, o Pedro Raul para ganhar mais confiança, né? Quem foi mais ali? O Giovani está tendo oportunidade. Pedro Raul perdeu um gol ontem cara a cara. Podia ter feito o 3-0. O Bragantino entrou num sono danado. Eu até lembrei do Mauro quando fala que aquela. Eu esqueço direto. Eu vou botar no meu celular. Faca de. Bolo Puma. Bolo Puma, né? A definição nem é minha, do Tirone. Do Tirone, né? A liberdade que teve o Pedro Raul no primeiro gol. Agora o que me surpreende assim, chutar aquela bola e o Giovani completar. Um cara que tá jogando muito bem na temporada é o Elinho, né? Começou a fazer gol, tá jogando bem mesmo o Elinho. Saiu ontem, mas é aquilo. O Bragantino parece que vai, daqui a pouco não vai. O segundo tempo jogou até melhor. E o Ramon Dias ali manteve 3 zagueiros. É isso que tem pro cardápio. Os caras falaram, algumas equipes no futebol brasileiro podem se dar o luxo de poupar alguns jogadores. Vamos supor, o Flamengo quiser poupar Rascaeta e Pedro. O Palmeiras, o Rafael Veiga não tá legal e o Zé Rafael. O Grêmio, o Grêmio pode poupar lá, o Diego Costa está machucado, né? O Atlético Mineiro, o Hulk não está legal, um exemplo, o Hulk e Paulinho. O Corinthians vai poupar quem? Quem é titular absoluto do Corinthians? Ou seja, tem 4, 5 jogadores cansados. O Garro, que vem mantendo uma regularidade boa, ontem começou no banco, de repente só ele. O Fagner, por causa da idade. Mas é esse Corinthians que tem aí pro cardápio. Mas é uma vantagem, né, boa para o segundo jogo. Não é que já passou, está em aberto, o Bragantino pode chegar, a gente quer ganhar perfeitamente. A gente não sabe como vai estar o Bragantino no jogo de volta, mas para o Corinthians para ganhar confiança para o sábado à noite contra o Fluminense, sim, esse é o jogo. Tem esse detalhe. Esse é o jogo. O Bragantino, desde que iniciou a parceria com a empresa austríaca de bebidas energéticas, Vampeta, jamais conseguiu virar um placar aí de mata-mata. Jamais conseguiu reverter uma situação que perdeu o jogo de ida. O Bragantino foi eliminado agora na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Tudo bem, uma equipe forte. Aí vai ter que reverter esse resultado em Itaquera. E no Campeonato Brasileiro fica ali, né? Naquela, vai, não vai. Ano passado beirou até as últimas rodadas da liderança, com Botafogo e Palmeiras, mas fica sempre aquela interrogação, né? O Corinthians que enfrentou esse Bragantino no Campeonato Brasileiro em casa, empatou pelo placar de 1-1 e ontem largou na frente na Copa Sul-Americana. 2 para o Corinthians, 1 para o Bragantino. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. É o Timão na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, vivo nas 3 competições, o Corinthians do Ramon Dias. Bruno. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, é um Corinthians que conseguiu ontem uma vitória, deixa uma classificação encaminhada, né, de certa forma, na Sul-Americana. Está nas quartas também da Copa do Brasil. E, claro, não estou aqui para
Tem que, o tempo inteiro, o Corinthians agora tem que pensar para não cair no Brasileiro, mas é a realidade, né? Eu acho que tem um mérito de estar bem nas Copas. É um time que se tornou mais competitivo, sim, com o Ramon Dias, mas é um time que tem dificuldades, tem deficiências técnicas, segue só com uma derrota com o seu atual treinador, mas a situação no Brasileiro é uma situação de um time que precisa ganhar jogos, né? E isso o time ainda sofre. Ontem conseguiu. Esse time do Corinthians, nesse curto período ainda de Ramon Dias, é um time que quando tem espaço para jogar mais em velocidade, ele se dá bem. Quando ele precisa ficar com a bola e criar, como no caso mais extremo contra o Juventude com 9, aí é duro, aí é difícil. Mas o Bragantino é um time que dá espaços, né? O Bragantino não é um time que joga atrás, ele tenta jogar, às vezes não consegue também atacar, mas ao mesmo tempo perde a bola e o adversário chega muito fácil no gol do Bragantino, se expõe, não ataca, não cria e dá espaços para os contra-ataques, e o Bragantino não está bem. Então até falei ontem no programa que eu imaginava que o Corinthians pudesse sim até vencer esse jogo. Na teoria o Bragantino tem um time melhor, mas na prática o Bragantino não está bem, e esse Corinthians ele compete, ele briga, ele luta, né? O problema é realmente na parte técnica é fazer gol. Ontem conseguiu fazer 2 gols, o que é positivo para esse time, mas no Campeonato Brasileiro vai enfrentar cenários bem complicados, cenários ainda que ele vai ter que ganhar jogos. Ele empata bastante, perde pouco atualmente, mas ele empata muito, então não sai do lugar. Então ele está levando as Copas do jeito que dá para levar. Poupando jogadores, prioridade total no Campeonato Brasileiro, e se for seguindo na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ok, mas não pode de jeito nenhum deixar de lado o brasileiro. A grande prioridade é o Campeonato Brasileiro, que é onde o time tem que garantir a sua permanência, e eu já falei aqui, vamos ver se o Ramon Dias consegue dar um passo à frente com esse time, que é transformar o Corinthians num time mais criativo, que faça mais gols. Isso é um desafio. Conseguiu transformar num time mais competitivo, mais difícil de ser batido. Vamos ver se ele vai conseguir transformar esse time num time um pouco mais criativo. O Corinthians que voltou a vencer depois de 5 jogos. Venceu o Bragantino pelo placar de 2-1, Mauro César, mas chama atenção, né? Nesses 2 gols que o Corinthians criou, essas 2 grandes oportunidades em 15 minutos, a fragilidade da marcação do Bragantino, porque o Pedro Raul, no primeiro gol, teve toda a liberdade dentro da área para girar o corpo, para fazer a finalização, e o Giovani também, completamente desmarcado, livre, né, para empurrar para o fundo das redes, e no segundo gol, arremesso lateral. O Corinthians constrói uma bela jogada de pé em pé, mas não tem, assim, aquela marcação... não tem nenhuma pressão do adversário. E assim o Corinthians fez os 2 gols em 15 minutos que foram determinantes para a vitória de ontem. Mauro César, boa tarde. Nada como encontrar o Bragantino pela frente, ainda mais jogando num estádio que não é o dele, com a torcida, maioria do adversário, do caso, a torcida do Corinthians, para uma reabilitação, né? E o Corinthians vence, fica numa situação boa aí para se classificar. Acho que a grande questão do Corinthians daqui para frente é como administrar a quantidade de jogos, porque vai avançando, né? Vai avançando, de um jeito ou de outro, consegue avançar, a chance é grande agora de conseguir a classificação em casa, pode até empatar, e como conciliar a agenda, né, de jogos, uma agenda pesada, uma quantidade grande de jogos, com a sua prioridade, que é o Campeonato Brasileiro, né? 5 jogos sem vencer, volta a vencer, mas tem que vencer mesmo no sábado, o Fluminense, ou pelo menos não perder lá no Maracanã. O Fluminense que ontem foi derrotado pelo Grêmio, na Libertadores. Não deve ter força máxima no sábado, imagino. Creio que o Mano Menezes volte as intenções para o jogo de terça-feira. Talvez, ou vai forçar e vai colocar os jogadores nessa sequência, né? Enfim, mas ele também não tem, acho que, Arias e Ganso para sábado. Então esse pelo menos deve ficar de fora, se não estou enganado é isso. Deve entrar Renato Augusto, enfim, algum outro jogador. Mas o jogo de sábado é o jogo mais importante para o Corinthians. Vitória boa, aproveitou ali a oportunidade diante do Bragantino, que é aquela coisa, você vê, o Bragantino no jogo pelo Brasileiro teve a chance de matar o jogo, não matou, tomou um empate. Agora toma 2 gols no começo, é a verdadeira faca de bolo puma mesmo, não fere ninguém, né? Aliás, jogar no Bragantino deve ser uma tranquilidade, né? Não tem cobrança, não tem torcida, salário em dia, dizem que a estrutura é boa. Mas, assim, é bem curioso isso, né? Assim, tá tudo bem, perdeu, deixa de ganhar. Ano passado chegou até a ter chance de ser campeão brasileiro, estava no bolo ali na reta final, quando o Botafogo fraquejou, estava bem colocado, dependia só dele, né, para assumir liderança. Na hora H, nega fogo, nunca corresponde a qualquer expectativa positiva. E o Corinthians aproveitou bem, mas ainda acho que a grande preocupação do Corinthians deve ser o jogo de sábado com o Fluminense, um jogo muito relevante. Essa vitória dá tranquilidade, mais confiança, provavelmente, mas
sábado é o jogo mesmo, sábado à noite no Maracanã. Aliás, tem jogador chegando ao timão. Trata-se do volante venezuelano de 30 anos, o José Martínez, que atua no futebol dos Estados Unidos com a camisa do Philadelphia Union. Ele que chega em definitivo ao Corinthians por 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões, quase 11 milhões de reais, com contrato até o fim de 2027. José Martínez chega ao Corinthians e o Ramon Dias disse que o elenco precisa ainda de mais novidades, de mais contratações. Já há um acordo verbal entre Martínez, Corinthians e Philadelphia Union. Ele é aguardado nos próximos dias aqui no Brasil para ser anunciado oficialmente como reforço do Corinthians, assinar contrato, realizar exames médicos, todas as burocracias contratuais. O volante que disputou a última Copa América foi titular e jogou todos os minutos nos 4 jogos da seleção venezuelana na Copa América realizada nos Estados Unidos. No total, ele tem 31 partidas com a seleção da Venezuela e chega para reforçar o Corinthians, Vampeta. Tá aí o Ramon Dias pedindo reforços, cada vez mais contratações e o Corinthians já se antecipando, foi ao mercado, gosta do mercado Corinthians, hein? E contratou o venezuelano José Martínez, Vampeta. O mercado agora é saber como paga, né? Porque a parada é o seguinte, tem o Matias Rojas que foi embora, não pagado, né? Tá problema na justiça, foi o que foi pro Atlético Mineiro agora. Fausto Vera. Fausto Vera, que eu não sei como é que foi a operação, se o Atlético paga por o Argentino Júnior. Você tem dentro do plantel ali o Félix Torres, que teve outro dia quase deu problema, né, com o Transferban. Quantidade de estrangeiros. Você tem Garro, você tem... Palácios, você tem o próprio Romero. Pedro Raul. Tô falando de estrangeiros que pode. Já liberou mais, né? Você que tá e fora de pagar também. Vai pagar, né? Outro dia sobre o Transferban, porque o Félix Torres aí veio contratado e não pagou. O Matias Rojas foi embora. Tem que ver isso tudo, né? O Alex Santana, que estava bem, chegou aí, machucou, né? Saiu 2 volantes, um está machucado, o Alex, o outro foi pro Atlético Mineiro. A posição ali chegou o Charles. Quer dizer, o Corinthians vai contratando e jogadores assim que... Mas que eu acompanho futebol, a seleção venezuelana está ali em 6º nas eliminatórias, jogou a Copa América. Mas eu lembro sempre do Rincon, né? Que era do capitão e está no Santos e não está jogando, né? Desse aí eu não estou lembrado, não. E a gente até falou no programa de ontem do Gonzalo Plata, que foi oferecido ao Corinthians, ele que se envolveu naquela polêmica lá da seleção equatoriana, no caso, com o Arboleda, o Kendry Paz lá, que levou todo mundo, prejudicou os dois ficaram de fora da Copa América. E o técnico da seleção equatoriana tá indo treinar o time do Gonzalo Plata. E aí ele não morre de amores pelo jogador. Vai vazar, né? Vai embora. Mas de fato assim eu não lembro de nenhum dos dois eu não lembro a fundo, não. Mas esse José Martínez já está bem encaminhado com o Corinthians. Mauro César, Ramon Dias pedindo mais contratações, como se o Corinthians não tivesse contratado, e o Corinthians aí já encaminhando um reforço. Eu estou vendo aqui uma postagem do colega Vene Casagrande. Ele postou o seguinte, ó: Corinthians não quitou a segunda parcela referente à compra do Ranieri, junto ao Cuiabá, que pode cobrar na justiça o valor de 1.820.000 euros. 31 de julho venceu uma parcela de 400 mil euros. E no acordo entre os clubes há uma cláusula que permite ao Cuiabá cobrar o valor integral do que falta a ser pago. Ou seja, atrasou, pode cobrar o que falta a ser pago, mais 30% de multa. Quer dizer, o clube faz acordo com o Corinthians, já mete uma multa de 30% se atrasar, porque sabe que vai atrasar. Sabe que dificilmente pagará em dia, então já mete logo uma multa de 30%. E os caras aceitam, né? Quer dizer, é uma inconsequência. Como é que você faz um acordo que se você atrasar, você sabe que você vem atrasando e 30%... O cara fica de olho. Como é que está contratando e não me paga? Exato, é óbvio, né? Aí vem lá. Ele explica aqui, né, que 31 de julho de 24, parcela vencida de 400 mil euros, mais 30% de multa pelo não pagamento, 120 mil euros. Total, 520 mil euros. Novembro de 24, 400 mil euros, quer dizer, ele pode cobrar parcela futura, já está cobrando isso em novembro. E julho de 25, 900 mil euros. Eles podem cobrar isso tudo, porque atrasou, tem que pagar tudo. Total de 1.820.000 euros. Cerca de 11 milhões de reais na cotação de hoje. É uma loucura isso, gente. É uma coisa impressionante. Como é que pode? Que gestão é essa? Se você contrata o jogador, não paga, aí você faz um acordo, pelo relato aqui do companheiro, em que, se atrasar, tem uma multa pesada, 30% é uma multa bem pesada. E, além disso, você pode antecipar a cobrança de todas as parcelas futuras. Então, assim, eu fico curioso, onde está essa dívida do Corinthians? Estava em 2.200, segundo o próprio clube, né, no último balancete, há alguns meses.
sei lá, tem que 2.300, 2.400, onde vai parar isso, gente? Onde vai parar? E aí tem ainda o fantasma da Série B rondando, né? Se o time cai receita, cai tudo, aí a Liga Forte também vai sofrer bastante, porque... É escândalo envolvido, falta de escândalo. Exato, e várias agendas negativas, né? Então, é bem delicada essa situação. E é impressionante que eles continuam contratando como se não houvesse amanhã. Enfim, vamos ver onde isso vai parar. Não vai acabar bem, dificilmente vai acabar bem. E o Corinthians também trabalha para contratar em definitivo o goleiro Hugo Souza, que vem se destacando. Aliás, quando a gente fala de goleiro, basicamente todos os últimos que passaram pelo Corinthians se destacaram. Todo mundo. Carlos Miguel, até o Donelli. Pegou em determinado pênalti. momento, a gente falou, o Donelli pode ser o goleiro aí do Corinthians. Pegou pênalti do Cuiabá, tudo, Hugo Souza também está se destacando com a camisa do Corinthians. Os Foi goleiros capitão ontem. estão sendo bem exigidos, e foi capitão. E deu até uma declaração depois na zona mista. A gente pode ir com as palavras do Hugo Souza, mas queria chamar a atenção porque ele disse que está bem, está confiante e que sonha até mesmo com seleção brasileira daqui para frente, se continuar dessa forma. O goleiro do Corinthians, o timão que tenta agilizar esse negócio, porque vai enfrentar o Flamengo e não quer depender, né, de algum tipo de pagamento para poder contar com o Hugo Souza nesse jogo, por conta daquelas cláusulas, né, não pode enfrentar o time pelo qual ele ainda tem contrato. Tá aí, palavras do Hugo Souza sobre a vitória do Corinthians no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Tem que ressaltar o que a nossa equipe fez em campo. Taticamente fomos quase perfeitos, conseguimos fazer 2 gols. Era o que queríamos. A vitória seria melhor se não tivéssemos sofrido gols, mas levamos a vantagem. Jogar aqui não é fácil, o Bragantino é qualificado e a iluminação do estádio Santa Cruz também atrapalha. Fico feliz de estar desempenhando meu trabalho, mas não é só meu. Hoje sou eu que represento a camisa no gol. Vou trabalhar para seguir representando, fecha aspas, as palavras de Hugo Souza, e o Corinthians trabalhando para contar com o goleiro em definitivo. Bruno Prado. O Hugo, por enquanto, bem no Corinthians, né? Ele fez boas partidas, acho que todos os jogos dele foram bons, em alguns jogos ajudou bastante o Corinthians. Tomara que ele mantenha a regularidade, que ele é um goleiro que tem potencial, tem qualidade. No Flamengo teve bons momentos, depois caiu muito, né? Começou a oscilar muito e depois caiu de vez, aí teve uma fase realmente ruim, né? Ele foi um ótimo momento para oscilação, alternando bons e maus momentos, e depois despencou. Então tomara que no Corinthians ele consiga manter. O Corinthians perdeu 2 goleiros, é um ano realmente muito complicado para o Corinthians. O Corinthians tinha 2 bons goleiros, um que era uma lenda do clube, o outro goleiro que sempre que entrou foi bem, e o Corinthians perdeu os 2 e por quase nada, né, por valores que não alteram nada a situação financeira do Corinthians, mas contratou o Hugo, que por enquanto vai correspondendo, né? Tomara que ele consiga dar sequência. Ainda é um goleiro jovem, ainda é jovem goleiro, então ele pode, por alguns anos, defender o time do Corinthians. A compra em definitivo do goleiro Hugo deve girar em torno dos $800 mil, cerca de 4,5 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians pagou pelo empréstimo do goleiro cerca de $200 mil ao Flamengo e quer antecipar essa negociação antes do jogo contra o próprio rubro-negro, que acontece no dia 1º. Então o Corinthians aí tentando se antecipar a essa situação, também mirando outras contratações no mercado da bola, alguns pedidos aí do Ramon Dias, que quer um elenco, segundo ele, mais numeroso para as 3 competições que o Corinthians tem. A Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, que neste momento deveria ser a prioridade do Corinthians, né? Dessas 3 competições, o Corinthians precisa o quanto antes somar os seus pontos para alcançar voos maiores e também evitar a temida, né, zona do rebaixamento.